Bom, queria agradecer a Adapt, agradecer também, deixa eu só colocar aqui o play, que não está no, um pouquinho, aqui. Agradecer com muito orgulho que eu ajudo a gestão do professor Vessani. Eu lembro que eu era adolescente, pré-adolescente, meu pai me levou para assistir uma aula do Vessani, e por causa disso eu fiquei muito sensibilizado, falei assim, eu acho que é isso que eu quero trabalhar o resto da minha vida. E desde então tenho visto, acompanhado muito a carreira do professor Vessani, ah, e um dia, quando eu crescer, quero ser igual a ele. Então, vou comentar rapidinho sobre campo visual. Esses são meus conflitos de interesse. Eu não estou conseguindo tirar, só um pouquinho. Eu não estou conseguindo. Deixa eu aqui. Pronto, senão eu não enxergo a minha tela. Pronto. A glaucoma é uma doença em que tem morte de célula ganglionar retiniana, né? Então, isso aqui é um exame que a gente consegue ver um paciente desafortunado com vários pequenos defeitos de camada de fibras nervosas. E diagnóstico depende da caracterização da perda da função e da quantidade, da quantificação estrutural da morte celular. O tratamento está ancorado à estabilidade dessas duas coisas. E o primeiro você faz com campo visual, Photon L aqui, o segundo com retinografia e OCT, como as aulas pregressas conseguiram apontar. Existe, isso aqui é só uma referência que vale a pena todo mundo ler, um artigo do Don Hood que vocês vão escutar muita gente falar que você precisa perder muito do nervo para começar a aparecer alteração no campo visual. Isso não é necessariamente verdadeiro. Isso daí, na verdade, vem de erro de interpretação de estudos anteriores, antigos já, e essa informação tem sido passada e não averiguada. O campo visual, ele inclusive é contraintuitivo. Você primeiro perde a função de alguma coisa para depois ela deixar de existir, né? Então, assim, o problema, eu vou tentar mostrar nessa aula, é a forma como as coisas são avaliadas. Então, por exemplo, aqui eu tenho um paciente que tem um defeito em cunha pequenininho, justa foveal, na região macular, e que num campo visual, que os estímulos andam de 6 em 6 graus, o paciente pode ter o azar de não pegar aquele defeito, né? Mas então, para que você precisa fazer? Porque eventualmente esse defeito vai aumentar, e ele vai aumentar onde ele já, normalmente 80% onde o defeito existe, podem aparecer novos, na maioria das vezes vai aumentar onde ele já existe, e aí aquela distribuição vai conseguir pegar aquele defeito e você consegue identificar. Mas imagina que se você pudesse, já guiado pelo OCT, fazer vários estímulos onde você sabe onde tem o defeito, aí ele aparece. Então não é uma questão de que o campo visual ele só aparece lesão depois de ter muita célula ganglionar morta. Não, é o jeito que você avalia, que você não tem jeito de fazer assim, nos moldes do OCT, que pega um campo muito amplo, testar todos os pontos em que um OCT consegue avaliar. Então você identifica eventualmente antes estrutural, mas a lesão funcional ela está lá para ser testada. E uma coisa muito importante nessa aula é o paciente entender o que você está falando. Mostrar esses gráficos é bem bacana, vai até ficar impressionado, porque é colorido e tudo, né? E esse ainda tem setinha para te mostrar. Se ele não entender para que ele está fazendo o campo, e eu faço essa explicação hoje no consultório à tarde, eu explicando para o paciente, eu me vi na aula hoje falando o tanto que isso é importante. Ele tem que entender que o campo visual é um exame em que vai atenuando o estímulo até ele não enxergar, que não existe um ritmo, porque se tiver um ritmo, ele vai aprender o ritmo e inconscientemente vai apertar. Que ele é feito para não enxergar, que mesmo o paciente sem nenhum problema, vai ter uma hora que ele não vai enxergar. E se ele fica mexendo muito durante o exame, procurando estímulo, o exame vai demorar e vai ficar com umas janelas maiores sem estímulo nenhum. Então, se ele entender isso, ele vai sofrer menos, né? Então, isso é uma coisa importante. E quando você terminou o exame, você tem que gastar um tempo para explicar para ele, olha, isso daqui é o seu nervo, isso daqui são as fibras, aqui nesse gráfico superior à esquerda é o que o OCT
consegue determinar qual seria a alteração no teu campo visual. Vamos olhar o teu campo visual, aqui está a alteração. O dia que ele entende, ele vai entender até por que ele está usando um tratamento que não vai melhorar, vai deixar de piorar, que é uma das coisas mais abstratas que a gente tem na medicina, né? Ninguém que está com o pé doendo vai para o ortopedista para o pé não doer mais do que já está, ele vai para deixar de ter a dor, né? Então, há mais várias situações na medicina a gente trata para deixar de piorar. Então, aqui um paciente, por exemplo, que tem essa alteração importante aqui, que tem defeito tanto na retina superior quanto na retina inferior, e que no gráfico de predição mostrou aquela alteração no campo, quando você faz o campo visual, existe essa correspondência entre a alteração estrutural e a alteração funcional. O gráfico à direita é o campo visual convencional, como vocês estão acostumados. Esse gráfico inferior à esquerda, ele é o que você vai encontrar já corrigido para a parte anatômica de alteração funcional. Ou seja, é um jeito de explicar para o paciente, numa projeção de onde está o nervo óptico, do que você conseguiria encontrar alterado, que bate exatamente com o que o OCT estava predizendo nesse caso. Então, assim, tudo conversa. E para isso você tem que ter tempo. Né? Então, o campo visual ele não funciona sem raciocinar o resto, nada vem, e não é um para brigar com o outro, é quando as coisas conversam. Então, hoje, a última paciente é uma dermatologista com glaucoma de pressão normal, oriental, e que ela não estava, o campo visual dela piorou muito, e o OCT dela estava completamente inalterado. Aí quando você vai conversar com ela, mas você tem alguma coisa? Eu não dormi nada, nada, nada. Eu tô super cansado. Então as coisas se explicam. Agora, quando você tem, por outro lado, o OCT falando que está piorando, e na mesma topografia do campo visual você consegue ver uma piora, aí você aumenta você diminui sua incerteza, e você consegue tomar condutas adequadas. Porque nervos diferentes suportam de forma diferente pressões diferentes. Nervos mais velhos suportam menos que nervos mais novos. Nervos míopes suportam menos que nervos hemétropes. E assim você consegue determinar não só por valor de pressão, que é um raciocínio muito raso para acompanhar glaucoma, mas nada está mudando no campo nem no OCT. Aqui esse mesmo paciente que a gente tinha mostrado que tinha um dano central, e veja aqui, à direita você tem um 10-2, em que os estímulos andam de 2 em 2 graus. À esquerda, como esse paciente tinha caprichosamente uma lesão justafoveal importante, ele também faz de tempos em tempos o campo visual macular. No campo visual macular, nos 4 graus centrais você anda de 1 em 1 grau. Então, como se fizesse um zoom, que um pouco se perde por conta do efeito de somação espacial total, que vai te dar como é que fica assim, o estímulo 3 ele fica meio que grande demais para andar de 1 em 1 grau, por isso que mesmo às vezes tendo uma lesão bem óbvia, ela não vai aparecer tanto no campo, porque existe essa intersecção de área, e aí o paciente ele acusa o estímulo mesmo pegando numa região de lesão. Isso daqui eu acho que é uma coisa importante. Dê valor para o campo visual que controla a fixação. O Humphrey, ele usa uma tecnologia da década de 80 e resolveu não mudar, a despeito de já existir capacidade para mudança. Então o Humphrey ele testa perda de fixação, estimulando a mancha cega. E se o paciente teve muita perda de fixação, o máximo que o campo vai falar no final é que o exame não é confiável. E o exame não confiável não serve para segmento, não serve para comparação com o exame anterior, não serve para saber se está piorando ou não, não serve para saber se tem glaucoma. Então ele simplesmente vai perder esse exame. Os campos visuais com eye tracker, e agora já tem alguns, o Octopus, esse que eu estou apresentando nessa aula, é um deles. Se você olhou para o lugar errado ou piscou, o estímulo para. Então você praticamente não tem perda de fixação. Existem alguns exames em que se você olhou para o lugar errado, ele muda o ângulo do estímulo. Mas se você olhou para o lugar errado e mudou o ângulo do estímulo, vai mostrar um estímulo quando você não está prestando atenção. Então é melhor que ele volte à posição e faça o exame dessa forma. O dilema entre a quantidade de informação e a qualidade de informação.
Vocês vão ver em qualquer campo visual, você tem estratégias que são mais demoradas, que você tem muito detalhe, o paciente confessa o que você quiser, e as mais rápidas, que você pede um pouco na quantidade de informação, mas você consegue eventualmente até repetir no mesmo dia. Né? Então, isso daqui é uma coisa importante para você ter no seu arsenal quando você vai julgar a forma como vai acompanhar o paciente. E aqui, só para dar um exemplo, no caso do Octopus, o campo visual que ele chama de normal dura de 10 a 12 minutos, era o que a gente antes tinha no azul e no amarelo. A Dynamics, que é um que tem muita informação, de mais ou menos 6 minutos. E o Top, que é o que eu praticamente uso só o Top, e muitos usam só o Top, de 2 a 4 minutos. A vantagem do Top é que se eu precisar fazer um 10-2 em um programa G, que equivale ao 24-2, numa mesma manhã, eu consigo fazer. Uma coisa interessante para entender, o Dransky tem um artigo na década de 90 falando que 80% da progressão do campo acontece onde já existe lesão. Então, por isso que faz sentido você estudar o cluster, que o cluster você, às vezes, pela trend análise do MD, você não consegue ver piora. Mas aquele conjunto agrupado, ele tende a piorar naquele sítio. E você consegue ter uma sensibilidade muito maior para ver piora se você faz avaliação de um MD separado para aquela região específica. Aqui são os pontos e como é construído esses clusters. Então aqui, por exemplo, um paciente bem didático, que ele tem um ROIT temporal inferior, no gráfico do Donwood mostra que provavelmente vai ter um defeito arqueado superior, com degrau nasal superior, e aqui o campo visual, o que ele tem? Ó Jesus, tem exatamente isso, né? Tem um degrau nasal superior, defeito arqueado superior, e quando você olha o cluster bate direitinho com a alteração que a predição do Donwood deu para alteração no campo visual. E aqui a mesma coisa na região macular, ele teve uma predição no local exatamente onde você encontrou alteração na mácula. E o campo visual 10.2, isso é uma aula só de campo visual 10.2, que vocês têm que prestar atenção. Todo paciente com lesão macular, ele merece um 10-2 para fazer acompanhamento, que muitas vezes você não vai conseguir ver progressão no 24-2, mas vai aparecer no 10-2, na ordem mais ou menos de 20% dos casos. No trabalho do Gustavo de Moraes mostrou isso. Coisa importante para regra básica para entender, o paciente que tem lesão temporal inferior geralmente pega a região macular e justifica que você peça um 10-2. Aqui um exemplo de um paciente com lesão macular. Aqui você tem um programa G. O programa G, a diferença do programa G do 24-2, ele é como se fosse um 24-2C, ele tem mais pontos centrais. E aqui no OCT mostrando uma lesão no complexo célula ganglionar. O que você vai encontrar no campo visual já projetado por nervo óptico, essa região vermelha do gráfico à direita, e a alteração que você vai encontrar no campo visual no programa G. E quando você vai para o 10.2, aqui é o OCT e o programa, o dano estrutural previsto, o dano funcional previsto pelo aquele dano estrutural. E aqui, quando você faz um 10-2, vai mostrar exatamente lesão naquela região, e aqui o programa macular também mostrando lesão naquela região superior, batendo com a lesão inferior na mácula, né? Aqui um paciente mostrando boa correlação estrutura-função. Isso aqui é um paciente míope. O míope a gente tem que ter um cuidado maior, com lesão importante na mácula. E esse paciente ele tem que ser feito o acompanhamento com 10-2 OCT de mácula. Esse paciente não é um paciente que você vai poder brincar de ficar colocando stent, ele tem que ter pressões muito baixas, que o paciente míope ele progride às vezes com 13 de pressão. Aqui o que a gente vê da alteração funcional já colocado como se fosse na cabeça do nervo óptico, tá? E aqui a alteração do 10-2 desse paciente. Esse paciente, se fizer uma escolha errada cirúrgica, isso aqui vai custar muito caro para o paciente. Então, se você não é especialista em glaucoma, não é esse paciente que você deve operar uma catarata, por exemplo, sem cuidar do glaucoma dele. E aqui explicando esse gráfico que o Campus Octopus faz, que é como se fosse o que você encontraria
na cabeça do nervo óptico de alteração de sensibilidade. Aqui eu coloquei um anface para mostrar o tanto que essas informações batem, né? Deixa eu passar para frente um pouquinho. O último dado importante que eu quero passar, na aula de OCT, uma das coisas que a gente tem mais dificuldade é do paciente míope. É muito difícil fazer o OCT no paciente míope, a retinografia do paciente míope é complicado, e muitas vezes vai te sobrar o quê? O campo visual. Aqui é um artigo mostrando o tanto que o paciente míope, você não pode se basear só que é difícil fazer uma avaliação e você tem que jogar um pouco de forma mais animada no tratamento, porque o automíope ele progride com pressões acima de 13, 14, ele já está progredindo. Nesse estudo aqui, acima de 13, teve maior risco de progressão. Então, se você for fazer uma intervenção ou medicação, sua pio-alvo ela tem que ser próximo de um dígito. Então, qualquer procedimento cirúrgico que não entregue isso daí, um Kahuke, um GAT, ou um stent, ou um PreserFlow, ou um Zen, talvez não seja o mais indicado para esses pacientes. E aqui a forma como a gente faz, isso aqui é a vida como ela é do consultório, isso aqui são os dados de OCT de mácula de um paciente, e aqui os dados funcionais. Agora, olha que interessante, esse paciente ele tem um glaucoma, olha aqui, vamos voltar aqui, ele tem um glaucoma bem avançado, bilateral, com alteração superior e inferior na mácula, né? Na retina, perdão, e afetando a mácula. E aqui a gente tem o campo visual, o programa G e o 10-2 desse paciente, e o Octopus ele faz uma coisa interessante, ele faz a predição do que seria a visão binocular baseada nos defeitos. Como esse paciente ele tem defeito a, a, é, que não são tão. A intersecção do defeito maior, ela não concorda com um campo e o outro, com os dois olhos abertos, esse paciente com glaucoma avançado, ele é praticamente normal. Né? E por isso que o diagnóstico é um pouco tardio, por conta desse atraso na queixa que o paciente tem. E a gente na SBG já fez pesquisa mostrando por que o paciente procura oftalmologista. Ele procura porque ele tem uma queixa. Não é como ele procura um ginecologista para fazer prevenção de câncer de útero, ou um urologista para prevenção de câncer de próstata. Não, procura oftalmologista porque ele tem uma queixa. E se a queixa, por exemplo, eu não estou enxergando para perto, a maioria das vezes o oftalmologista dá um óculos para perto, não faz exame dele e perde a oportunidade de fazer um diagnóstico desse. Esse paciente não tem queixa. Glaucoma avançado assim não tem queixa. Isso é uma coisa importante, né? Aqui mostrando o risco do automíope, né? Um paciente que tem muito pouco, aqui a gente tem um 10-2, tem microperímetro, que é outra forma de avaliação de campo visual, em que esse paciente você não pode errar. Esse paciente ele tem que fazer uma avaliação de tendência de forma confiável. O OCT ele vai ser útil para você. A gente não pode prescindir do OCT, mas o campo visual central desse paciente é uma das principais formas de avaliação. E se ele já começou a ter baixa de visão muito importante, aí você tem que começar a entender e trabalhar com o tamanho do estímulo. Né? O paciente com estímulo 3 e um campo visual muito avançado, ele pode já não te contribuir tanto com informação do que usar um estímulo 5. E o Octopus faz treino análise, inclusive, para o estímulo 5. Então, esse é o último slide para passar. O que é o essencial para você? Primeiro, vai aprender campo visual, que não tem jeito de ser oftalmologista sem saber campo visual, né? Então, se tem preguiça de não quero fazer glaucoma e tudo, o paciente com glaucoma não escolhe a porta que ele vai entrar, e eventualmente vai ser você que vai ter que cuidar. E o campo visual ele não tem tanta complexidade assim, não. Você formou, fez 6 anos, você aprendeu a ver eletro, né? Então você não vai saber fazer campo visual, você tem que aprender entender o campo visual, e para isso tem que estudar, né? Não vai ser em aula de webinar. Em aula de webinar a gente dá dicas do que tem que fazer, mas se você pegar livro do campo visual mesmo e estudar, entender as limitações, né? Entender confiabilidade, entender as estratégias, entender os artefatos, né? E entender como é que faz a avaliação conjunta junto com o OCT, que a vida de quem conduz o paciente com glaucoma, especialista ou não,
é saber conjugar os dados estrutura função e falar: Dona Maria, nada está mudando, vai com Deus. Dona Maria, a senhora piorou, vai ter que mudar a medicação, vai ter que fazer um laser, vai ter que fazer uma cirurgia, mas não perder oportunidade por não saber usar essas ferramentas. Era basicamente isso para passar. Muito obrigado.